Embora alguns eventos astronômicos sejam bastante comuns, há aqueles que ocorrem apenas uma vez por ano ou uma vez a cada 100 anos. Vamos dar uma olhada nos eventos mais legais e mais raros que poderemos ver com nossos próprios olhos. O primeiro evento celestial incrível da nossa lista é a chuva de meteoros Perseidas, que ocorrerá de 17 de julho a 24 de agosto de 2024. Esse evento será um dos mais vibrantes do ano. Em seu pico, entre os dias 12 e 13 de agosto, você poderá ver até 100 meteoros por hora, se estiver em um local escuro, é claro. Essa chuva de meteoros é causada por detritos do cometa Swift-Tuttle. À medida que os meteoros atravessam a atmosfera da Terra, geralmente deixam para trás longas ondas de luz e cor. O momento perfeito para assistir a esse espetáculo cósmico é antes do amanhecer. No dia 2 de outubro de 2024, poderemos assistir a um eclipse solar do tipo Anel de Fogo. Seu nome científico é eclipse anular e ocorre quando a Lua está um pouco mais distante do nosso planeta. Nesse caso, quando os discos da Lua e do Sol se alinham, a sombra lunar não bloqueia completamente a luz do Sol. Como resultado, é possível ver um anel de luz solar ao redor da Lua. Desta vez, o Anel de Fogo será visível no sul do Chile e no sul da Argentina. Portanto, reserve seus voos com antecedência. Outro evento interessante que ocorrerá no mês de outubro deste ano, entre os dias 6 e 10, é a chuva de meteoros draconídeos. Durante esse evento é mais provável que os meteoros voem durante a noite do que no início da manhã. Normalmente, essa é uma chuva lenta, produzindo apenas alguns meteoros por hora. Por outro lado, os astrônomos falam de uma Draco rara e ardente, que é conhecida por enviar centenas de meteoros pelo céu em uma única hora. Será que vamos ter sorte esse ano? O tempo dirá. A partir do dia 12 de outubro e durante a semana seguinte, você terá a chance de ver um cometa passando pelo nosso planeta. Embora esse grande cometa de nome quase impronunciável, Tsuchinshan Atlas, esteja a cerca de 70 milhões de quilômetros de distância da Terra em seu ponto mais próximo, ele poderá ser observado a olho nu. Os cometas têm a reputação de serem bastante imprevisíveis. Acredita-se que a maioria desses corpos espaciais empoeirados e gelados tenha se originado nos arredores do Sistema Solar há milhões de anos. E lá, eles passaram a maior parte do tempo no escuro, inertes e despercebidos, como eu no ensino médio. Agora, alguns deles se aproximam do Sol, e muitos especialistas já preveem um fantástico espetáculo celestial em outubro. Se você perder as chuvas de meteoros sobre as quais falamos, poderá remediar. As chuvas de meteoros orionídeas acontecerão de 26 de setembro a 22 de novembro de 2024. Às vezes, esse evento pode produzir de 40 a 70 meteoros por hora, mas recentemente o número máximo foi menor, de 20 a 30 meteoros visíveis. E o evento final deste ano será a chuva de meteoros geminídeas, de 4 a 17 de dezembro de 2024. E, deixe-me dizer, esse evento será de tirar o fôlego. Os astrônomos afirmam que essa chuva de meteoros é uma das melhores do ano por causa dos meteoros brilhantes e visíveis. Cerca de 120 estrelas cadentes provavelmente cruzarão o céu por hora. É interessante notar que, enquanto a maioria das chuvas de meteoros vem de cometas compostos de poeira e gelo, as geminídeas se originam de um asteroide rochoso, o 3200 Phaethon. Os cientistas ainda não sabem como classificar esse asteroide, pois ele tem uma cauda e fica mais brilhante à medida que se aproxima do Sol, exatamente como um cometa. Por outro lado, recentemente os astrônomos descobriram que a cauda do asteroide não é feita de poeira, mas de gás de sódio. Agora vamos viajar ainda mais para o futuro. Em 2029, testemunharemos o eclipse lunar mais escuro do século. Um eclipse lunar ocorre quando nosso satélite natural se esconde completamente na sombra da Terra. Às vezes, quando isso acontece, a Lua pode parecer vermelha brilhante. Normalmente, quanto mais próxima a Lua estiver do centro da sombra do nosso planeta, mais escuro será o eclipse. E de acordo com especialistas, o eclipse de 26 de junho de 2029 será extremamente escuro. Ele durará cerca de 1 hora e 42 minutos e será mais visível na América do Sul, portanto, não se esqueça de reservar suas passagens. Uma superlua, que também é a segunda lua cheia a ocorrer em um mês, é conhecida como superlua azul. Essas superluas não seguem um cronograma regular e ocorrem a cada 10 anos aproximadamente. De acordo com a NASA, as próximas superluas azuis ocorrerão em janeiro e março de 2037. 3 anos depois, em 2040, testemunharemos o desfile dos planetas, quando 5 planetas do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, se alinharão.
É claro que não será uma linha perfeitamente reta, mas ainda assim será uma visão impressionante. Alguns planetas, como Vênus e Júpiter, podem ser observados com clareza mesmo em grandes cidades e a olho nu. Mas durante o desfile dos planetas, você poderá ver mais. Portanto, talvez seja a hora de estocar telescópios. A superlua mais brilhante do século XXI ocorrerá em 2052. O fato é que a órbita do nosso satélite natural não é perfeitamente redonda. A Lua segue um caminho elíptico enquanto viaja ao redor da Terra. É por isso que há 2 pontos, o mais próximo da Terra, chamado de perigeu, e o mais distante, conhecido como apogeu. No dia 6 de dezembro de 2052, veremos uma superlua impressionante. Nosso satélite estará a cerca de 356 mil quilômetros de distância do nosso planeta, o que é um pouco mais próximo do que o normal. Em 2060, é provável que vejamos um cometa chamado 15P Finley. Ele será um dos cometas mais próximos a chegar perto do nosso planeta nos últimos 100 anos. Ele passará a uma distância de cerca de 5 milhões de quilômetros. E o fato é o seguinte: toda vez que um cometa se aproxima do Sol, ele se aquece e começa a emitir gases e poeira, parecendo uma pequena estrela. Graças aos ventos solares, ele também adquire uma bela e longa cauda. E quanto mais próximo da Terra o cometa passa, mais brilhante ele fica no céu. Portanto, prepare-se para um espetáculo de tirar o fôlego. Em 2084, algo conhecido como Eclipse da Terra ocorrerá, tornando-se um dos eventos mais emocionantes do século XXI. Infelizmente, não poderemos ver esse espetáculo celestial da Terra, é óbvio, mas talvez possamos admirá-lo de Marte. Durante esse evento, a Lua e a Terra passarão pelo Sol parecendo silhuetas escuras. Esse evento é conhecido como trânsito planetário, algo como um eclipse solar, mas com outros planetas em vez da Lua. Em 2100, para aqueles de nós que ainda estiverem aqui, a estrela polar estará mais próxima do Polo Celeste Norte. Os marinheiros têm usado essa famosa estrela há séculos para descobrir onde fica o norte. Mas o mais engraçado disso tudo é que essa estrela não está perfeitamente alinhada com o norte. O motivo é que a Terra não tem um eixo fixo. Ela gira no espaço como um peão gigante em um processo chamado precessão orbital. É por isso que a estrela polar não permanece no mesmo lugar no céu. Ela se move lentamente, mas de forma constante. Mas no dia 24 de março de 2100, a estrela polar finalmente aparecerá sobre o norte verdadeiro do nosso planeta. E depois disso ela começará a se afastar novamente, para retornar 26 mil anos depois. Portanto, como você pode ver, será um evento realmente raro. Além disso, será como um presente de despedida da estrela polar. Como o eixo da Terra está em constante movimento, em cerca de 2.000 anos, a estrela polar será substituída por outra, Gama Cepheus. Portanto, a aproximação em 2100 será a mais próxima do nosso planeta em um período muito longo. Espero que você tenha tomado nota sobre os eventos astronômicos mais interessantes dos próximos 100 anos. O mais legal é que, para testemunhar a maioria deles, você nem precisa comprar um telescópio, pois serão visíveis a olho nu. Olha aquilo! Imagine-se sentado em casa, tomando o café e assistindo a um novo episódio de sua série favorita. E de repente, BUM! Crash! O que aconteceu? Nada terrível, apenas um meteorito que acaba de cair em sua cozinha depois de quebrar o telhado. Você pode pensar que essa história é totalmente inventada, mas foi o que realmente aconteceu em Nova Jersey durante a chuva de meteoros Eta Aquarid, que fica ativa de 19 de abril a 28 de maio, com pico em 5 e 6 de maio. A rocha espacial em si tinha o tamanho de um sanduíche. Também era escura como breu e pesava quase 2 quilos. Ela atravessou o telhado e atingiu o piso de madeira, danificando-o. Quando os habitantes da casa encontraram a rocha e a tocaram, ela ainda estava quente. Felizmente não era radioativa e não havia ninguém em casa no momento em que essa intrusa chegou. Mas o mais chocante sobre esse meteorito: os astrônomos acreditam que ele pode ter vindo de uma bola de neve cósmica viajando para muito longe da Terra. Para explicar isso, terei que lhe contar um pouco mais sobre a Eta Aquarid. Essa chuva de meteoros é famosa por seus meteoros rápidos, que deixam longos rastros brilhantes. Ela é produzida pelo cometa Halley, que completa sua órbita ao redor do Sol a cada 76 anos. O cometa não visita a Terra desde 1986 e não voltará até 2061. No momento, ele está em algum lugar próximo à constelação de Hydra, que fica a mais de 100 anos-luz de distância do nosso planeta. Todos os anos, a Terra precisa passar por rastros de detritos deixados pelo cometa.
Eles colidem com nossa atmosfera, se desintegram e criam belas faixas coloridas no céu noturno. E isso acontece toda vez que o Halley retorna ao sistema solar interno. Seu núcleo lança uma camada de gelo e rocha no espaço, e parte dela chega ao nosso planeta. As autoridades da região central de Nova Jersey acreditam que o meteorito que entrou sorrateiramente na casa teve origem nessa chuva de meteoros. Mas acho que você pode estar refletindo sobre outra questão que confunde muitas pessoas. Qual é a diferença entre todos esses corpos espaciais? Há tantos deles voando por aí: meteoros, meteoritos, asteroides, cometas... Ok, vamos descobrir isso juntos. Um asteroide é um corpo rochoso que orbita o Sol. Geralmente não é muito grande e é bastante inativo. Os cometas são diferentes, eles são cobertos de gelo, que normalmente evapora com a luz do Sol, formando um coma, que é como é chamada a atmosfera de um cometa. Esse coma é composto de poeira e gás. Um cometa também tem uma cauda, que é feita de poeira e/ou gás. Um meteoroide é uma pequena parte de um cometa ou asteroide que orbita o Sol. Se esse meteoroide conseguir entrar sorrateiramente na atmosfera da Terra e se vaporizar lá, ele é um meteoro. Geralmente é chamado de estrela cadente. E, finalmente, se um meteoroide conseguir sobreviver à passagem pela atmosfera do nosso planeta e aterrissar na superfície da Terra, ele se tornará um meteorito. Se você acha que esses visitantes do espaço são uma ocorrência rara, isso não é exatamente verdade. Todos os dias, nosso planeta é atingido por mais de 100 toneladas de partículas do tamanho de areia. Cerca de uma vez por ano, um asteroide grande do tamanho de um carro entra na atmosfera da Terra, transforma-se em uma impressionante bola de fogo e queima, felizmente antes de atingir a superfície do planeta. E a cada 2.000 anos aproximadamente, um meteoroide do tamanho de um campo de futebol atinge a Terra, causando muitos danos. E agora imagine o seguinte: um asteroide enorme, realmente gigantesco, está se aproximando do nosso planeta. Não há ninguém na Terra para prever sua aparição. Tampouco há alguém para impedi-lo. É por isso que logo o asteroide se choca com a superfície da Terra. A força da colisão é tão poderosa que o visitante espacial não para até atravessar a crosta a uma profundidade de vários quilômetros. O impacto deixa uma cratera de mais de 160 quilômetros de diâmetro. Milhares de quilômetros cúbicos de rocha sólida se transformam instantaneamente em vapor. A colisão desencadeia uma série de desastres naturais que apagam 75% da vida na Terra. As criaturas que estavam próximas o suficiente para ver a queda não sobrevivem por mais do que alguns segundos. Ainda mais perto da cratera de impacto, o solo é coberto por milhares de metros de cinzas quentes, cascalho e entulho. Vários segundos depois, tudo em um raio de muitos quilômetros entra em chamas. O que não pegar fogo nos próximos minutos após a colisão enfrentará um destino diferente e ainda mais aterrorizante. O asteroide causa um tsunami monstruoso, o maior de todos os tempos. Um estudo recente afirma que o tsunami foi milhares de vezes mais poderoso do que qualquer outra onda que as pessoas já viram. O tsunami foi tão devastador que erodiu sedimentos do fundo do mar a meio mundo de distância. A equipe de cientistas até remodelou os eventos dos primeiros 10 minutos após o impacto. E o modelo mostrou que o asteroide produziu ondas até 30.000 vezes maiores do que um dos maiores tsunamis já registrados, o que ocorreu no Oceano Índico em 2004. Você provavelmente já deve ter adivinhado que estou falando de um evento da vida real, ou seja, a colisão de asteroides que eliminou os dinossauros da face da Terra. O asteroide Chicxulub, como o conhecemos agora, acredita-se que tenha vindo dos confins do Sistema Solar. Esse corpo espacial tinha pelo menos 10 quilômetros de diâmetro. Ele se chocou contra as águas rasas do mar perto da península de Yucatán. O impacto foi tão grande que deixou sua assinatura na face do planeta. Em 2021, os pesquisadores descobriram que a colisão havia esculpido mega-ripas na crosta terrestre na região da atual Louisiana Central. Mas esses eventos devastadores, quando um objeto tão grande ameaça os habitantes da Terra, acontecem muito raramente, uma vez a cada poucos milhões de anos. As rochas espaciais menores que 24 metros geralmente são incineradas na atmosfera do nosso planeta, causando pouco ou nenhum dano. Se um meteoroide rochoso com mais de 24 metros, mas com menos de 800 metros de diâmetro atingisse a Terra, causaria danos locais na área de impacto. Quanto a uma rocha espacial com diâmetro maior que 800 metros, provavelmente teria efeitos mundiais. E esses corpos espaciais não são nem mesmo os maiores.
Para efeito de comparação, os asteroides que povoam o cinturão principal de asteroides entre Marte e Júpiter podem ter até 933 quilômetros de diâmetro. Mas você pode respirar fundo. Eles estão muito distantes e não representam nenhuma ameaça ao nosso planeta. Nossos cientistas estão sempre aprendendo mais e mais sobre asteroides e cometas perigosos. Eles até criaram um escritório de coordenação de defesa planetária, também conhecido como PDCO, garantindo que objetos potencialmente perigosos sejam detectados o mais cedo possível. Um objeto é considerado potencialmente perigoso se houver previsão de que sua órbita o levará a menos de 8 milhões de quilômetros da Terra. Ele também deve ser grande o suficiente para atingir a superfície do nosso planeta, mais de 30 metros de diâmetro. Curiosamente, o impacto de um meteorito não é a pior coisa com a qual você precisa se preocupar. Alguns cientistas alertam que o mais perigoso é a onda de choque produzida pela quebra de um meteoro na atmosfera. Por exemplo, um meteoro que originalmente era um asteroide do tamanho de um prédio de 6 andares entrou na atmosfera do nosso planeta em fevereiro de 2013 e se desintegrou a 24 quilômetros acima do solo. Isso gerou uma onda de choque que foi equivalente a uma enorme explosão. Um visitante espacial ainda maior foi chamado de meteorito de Tunguska. Ele também era 10 vezes mais enérgico, se partindo em pedaços sobre o rio Tunguska em junho de 1908, achatando 500 mil acres de floresta. Se o meteorito não fosse tão grande, esse evento não teria sido detectado devido ao local remoto onde tudo aconteceu. Portanto, é bom que 90 a 95% dos meteoros não sobrevivam à queda na atmosfera do nosso planeta. Somente aqueles que são feitos de materiais mais fortes conseguem chegar até aqui. No entanto, acredita-se que a maioria dos meteoritos seja proveniente de cometas, que são muito mais frágeis do que os asteroides. Também devemos considerar a velocidade de um meteoro. Se um deles estiver se aproximando da Terra em uma velocidade mais lenta, é provável que sobreviva à colisão com a atmosfera do nosso planeta. Isso significa que o meteoro não queimará completamente e alguns de seus restos chegarão ao solo. E se o Sol fizesse BOOM? Bem, você pode imaginar que isso seria uma notícia muito ruim para nós. Esse vídeo foi bem curto, né? Não, espere, eu tenho mais. Se o Sol explodisse, o caos se instalaria em nosso sistema solar. Mas os cientistas nos dizem que isso certamente acontecerá um dia. Mas por quê? Como exatamente os eventos se desenrolariam? E é possível que, de alguma forma, sobrevivamos a esse evento? Ei, vamos nos aprofundar no assunto. Antes de tudo, prepare-se para uma viagem ao núcleo do Sol. O coração do Sol está repleto de átomos de hidrogênio em uma festa fora do comum. Esses átomos estão tão empolgados que se chocam uns contra os outros com toda a sua força. E quando eles colidem, algo mágico acontece. Isso é chamado de fusão nuclear. Nessa festa de fusão, os átomos de hidrogênio se combinam para formar átomos de hélio. Um experimento químico em grande escala. Durante essa fusão nuclear, uma pequena quantidade de massa dos átomos de hidrogênio é transformada em uma enorme quantidade de energia. É a famosa equação de Einstein, E igual mc² entrando em ação. A energia é liberada na forma de luz e calor, irradiando-se para o exterior e iluminando todo o sistema solar. Quando todos esses processos começam a funcionar, um grupo de partículas energizadas chamadas fótons se junta à diversão. Esses fótons são como minúsculos pacotes de luz que saltam e unem em todas as direções. Eles desempenham um papel fundamental no transporte da energia do Sol pelo espaço, iluminando nosso mundo e aquecendo nosso aconchegante planeta. Para manter tudo isso funcionando, para que os átomos não escapem e criem um caos completo, o núcleo do Sol precisa estar sob enorme pressão. Essa pressão vem do imenso peso das camadas externas do Sol que pressionam o núcleo. As camadas externas estão apertando o núcleo interno, mas as camadas internas não desistem. A energia criada pela fusão e pela agitada festa de fótons se esforça muito para escapar do núcleo do Sol. Mas o núcleo é tão denso como eu, e a pressão é tão grande que a energia leva um bom tempo para sair. Ela ricocheteia, sendo absorvida e reemitida por outras partículas. Eventualmente, depois de um longo tempo, ela atinge a superfície do Sol e se espalha pelo espaço, chegando até nós como luz solar. Então agora você sabe como o Sol funciona. Mas o que acontece quando ele chega ao fim de sua vida útil? Bem, aqui está a reviravolta. Nosso Sol tem um suprimento limitado de combustível de hidrogênio. Em cerca de 5 bilhões de anos, ele ficará sem combustível. Depois disso, nossa estrela passará por algumas grandes mudanças. Agora preste atenção, pois há uma grande chance de que todos nós percamos isso.
Primeiro, o Sol inchará e se tornará uma gigante vermelha, expandindo-se como um balão. Ele crescerá tanto que engolirá os planetas, inclusive a nossa amada Terra. Isso é que é um Sol ocupando todo o espaço. Portanto, não veremos o fim do nosso Sol, a menos que nos mudemos para um lugar mais distante. Após a fase de gigante vermelha, o Sol encolherá um pouco. Suas camadas externas desaparecerão no espaço, deixando para trás uma bela nebulosa planetária. Ele estará revelando seu núcleo brilhante. O núcleo, agora cheio de hélio, também começará a fundir elementos mais pesados, como oxigênio e carbono. Essas reações não serão tão energéticas como uma festa com menos dança e mais vibrações relaxantes. Eventualmente, até mesmo o hélio se esgotará e o Sol se tornará uma anã branca compacta, uma estrela aposentada curtindo sua casa de repouso. Os cientistas estimam que o Sol ainda tem cerca de 7 a 8 bilhões de anos antes de apagar suas luzes. Mas não se preocupe! Até lá, a humanidade poderá ter viajado para galáxias distantes ou talvez até evoluído para seres espaciais incríveis. Portanto, nosso Sol não se extinguirá com um estrondo como os fogos de artifício. Ele não é grande o suficiente para se tornar uma supernova ou um buraco negro. Essas superestrelas estelares precisam de muito mais massa do que o nosso Sol para realizar esses truques cósmicos. Mas e se ele explodisse muito repentinamente, como num evento abrupto e sem motivo? Bem, vejamos. Imagine o seguinte, o Sol faz boom e a Terra entra em um momento de loucura. O evento libera uma quantidade insana de energia, enviando uma onda de choque que corre pelo espaço na velocidade da luz. Demora cerca de 8 minutos para que essa onda de choque chegue à Terra. Por quê? Bem, o Sol está a incríveis 150 milhões de quilômetros de distância de nós, em média. Portanto, leva um pouco mais de 8 minutos e 20 segundos para que a luz do Sol percorra toda essa distância e chegue até nós. Mas vamos falar sobre o evento em si. Seria uma ótima visão para testemunhar, mas infelizmente também seria o fim. Créditos rolando na tela, hein? As quantidades loucas de energia liberada fariam com que o Sol se expandisse rapidamente, novamente engolindo os planetas, inclusive a Terra. E isso não é tudo. Prepare-se para uma enorme explosão de radiação. O Sol liberaria uma torrente de partículas supercarregadas. Estamos falando de raios X e raios gama, do tipo que pode bagunçar seriamente as coisas. Quando essas partículas de alta energia atingem a atmosfera, elas ficam loucas, causando todo tipo de caos. Elas ionizam a atmosfera, criando um enorme pulso eletromagnético. Esse pulso é como uma onda de choque para os dispositivos eletrônicos. Ele os frita e os deixa inúteis. Portanto, se seus aparelhos não estiverem protegidos, eles passarão por maus bocados. Falando em tempos difíceis, depois disso, é a vaporização instantânea do nosso planeta. Mas o grande finale do Sol não mexe apenas com a Terra. Ele causa estragos em todo o sistema solar. Essa explosão maciça de energia estaria se chocando contra tudo em seu caminho. Os planetas e outros objetos são arrancados de suas órbitas aconchegantes, causando caos e imprevisibilidade. O cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, capu! Ele se foi, obliterado ou espalhado pelos ventos cósmicos. E mesmo os planetas que sobreviverão a esse evento provavelmente sairão de suas órbitas para vagar por algum lugar. E não vamos nos esquecer dos planetas externos, como Júpiter e Saturno. Esses gigantes geram seu próprio calor interno, o que os mantém aconchegantes e atrai muitas luas. Mas o boom do Sol roubaria seu calor, transformando-os em lugares incrivelmente frios. E agora que já discutimos como tudo isso seria catastrófico para tudo em nosso sistema solar, vamos fazer a pergunta lógica. A humanidade conseguirá? A resposta curta é não, não conseguiríamos. Tudo seria exterminado, exceto talvez algumas bactérias sorrateiras que se escondem nas sombras. Mas em um cenário maluco em que o Sol nos avisasse sobre seus planos, poderíamos ter uma chance de lutar. Se soubéssemos de antemão e tivéssemos tempo para nos preparar, poderíamos colocar nossas engrenagens de sobrevivência em funcionamento. Então, o que poderíamos fazer? Como a própria Terra não sobreviverá à birra do Sol, teríamos de nos mudar para outro lugar. Lembra que mencionamos que nem todos os planetas seriam completamente destruídos? Bem, infelizmente, os mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus e Terra, desapareceriam. Portanto, a opção mais fácil seria mudar para algum outro sistema solar com seu próprio planeta semelhante à Terra. Mas e se a Terra, de alguma forma, conseguisse sobreviver a essa catástrofe? Não vamos pensar em como isso aconteceu e vamos apenas discutir as consequências. Bem, nosso clima ficaria louco. Durante os primeiros momentos do cabum do Sol, a radiação e as partículas aumentariam muito a temperatura, como uma onda de calor interminável. Estamos falando de um grande efeito estufa. Os oceanos evaporariam,
criando nuvens espessas e fofas que retêm o calor e se recusam a deixá-lo escapar para o espaço. E depois disso, sem o abraço quente do Sol, a Terra se tornaria rapidamente um freezer gelado. Portanto, teríamos que pensar fora da caixa. Uma ideia seria nos abrigarmos nas profundezas do subsolo, onde não seríamos tão afetados pela radiação e pelas mudanças bruscas de temperatura. À medida que você cava mais fundo, a temperatura aumenta. Assim, com as ferramentas e os recursos certos, a humanidade poderia se abrigar em bunkers fortificados, sobrevivendo por alguns anos sem os raios solares. Por que apenas alguns anos? Bem, lembra-se de como dissemos que o Sol é o centro de gravidade de nosso sistema solar? Sem ele, a Terra estaria à deriva em busca de um novo centro de gravidade. Imagine nosso planeta, nosso fiel satélite, a Lua e todos os outros planetas flutuando lentamente no espaço. Felizmente, o nosso fiel Sol está se segurando, mantendo-nos aquecidos e brilhando para muitas outras aventuras cósmicas que estão por vir. Portanto, estamos seguros por alguns bilhões de anos, mas é sempre divertido imaginar cenários impossíveis. Portanto, fique ligado para mais e se... 2018. A maior erupção subaquática ativa de todos os tempos, pelo menos aquela que podemos registrar oficialmente. Os cientistas acompanharam os terremotos que atingiram a área no oeste do Oceano Índico ao largo de Madagascar. Entre 2018 e 2021, mais de 11 mil terremotos atingiram uma pequena ilha chamada Mayotte, entre Madagascar e Moçambique. O mais forte teve magnitude 5,9. Até então, essa área era bastante pacífica. Foram apenas 2 terremotos registrados em 50 anos. Junto com terremotos regulares, havia também alguns zumbidos sísmicos incomuns, como terremotos em frequências muito baixas formando-se no solo. As pessoas não podiam sentir esses zumbidos na superfície, mas pesquisadores ao redor do mundo os descobriram e perceberam estarem relacionados à atividade vulcânica que ninguém notava que estava chegando. Algo estranho aconteceu. Aquela erupção subaquática criou um vulcão do tamanho de um arranha-céu gigante. Esse novo vulcão subaquático tem cerca de 1,5 vezes a altura do One World Trade Center em Nova York e é quase 10 vezes maior do que a Estátua da Liberdade. A área onde apareceu havia sido explorada em 2014, mas era quase plana, tranquila e vazia naquela época. Agora, existe um vulcão real a cerca de 2.580 metros abaixo do nível do mar. O vulcão obtém seu magma de um reservatório super profundo localizado a quase 55 quilômetros de profundidade. É o reservatório mais profundo de magma vulcânico que conhecemos. A Terra tem camadas e a do meio é um tanto volumosa. É muito parecida com o recheio de caramelo e amendoim que muitos chocolates têm. A pesquisa mostra que provavelmente existem pedaços de crosta oceânica nas profundezas do manto líquido da Terra. Eles estão presos lá, criando grandes protuberâncias em algo que deveria ser uma camada lisa. Nosso planeta possui uma camada externa rígida. Ela inclui um manto superior quente e crosta fissurada. O manto se move e se agita o tempo todo, fazendo com que a crosta na superfície também se mova. Dessa forma, a crosta oceânica mergulha nas profundezas e faz com que enormes plumas de magma subam em direção à superfície do planeta. Os cientistas até encontraram um pedaço antigo do Oceano Pacífico, centenas de quilômetros abaixo da China. Se trata de antigos restos do fundo do Mar do Pacífico de muito tempo atrás, que foram puxados de um lugar muito abaixo da superfície terrestre para a zona de transição do manto. Essa laje rochosa que costumava estar no fundo do oceano é composta pela crosta e algumas partes sólidas do manto superior. A maior parte da atividade vulcânica em nosso planeta acontece onde nem mesmo a vemos, sob a superfície do oceano. Cerca de 70% de toda a atividade vulcânica acontece nos oceanos e principalmente na área do Pacífico Sul, com mais de 1.100 vulcões espremidos na região. Penhascos costeiros, cadeias montanhosas, solos e sedimentos que revestem os vales são apenas uma pequena porção das rochas em nosso planeta. Os oceanos se escondem muito abaixo da superfície terrestre. Entre a superfície da Terra e o núcleo fica o manto. É uma camada quente e espessa de rochas que se move e flui constantemente. Algumas centenas de quilômetros abaixo há um lugar onde se formam os diamantes. À medida que se formam, passam por altas temperaturas e pressão, depois das quais eventualmente congelam. Assim, quando chegarem à superfície, os cientistas poderão explorar sua estrutura
descobrir como se formaram e entender melhor o que está acontecendo nas profundezas do nosso planeta. Graças aos diamantes, estudiosos perceberam que o manto era muito úmido e possivelmente continha muito mais água do que todos os oceanos da Terra. Nosso planeta está devorando seus próprios oceanos. À medida que suas placas tectônicas se movem, mergulham e se rebaixam umas às outras, elas arrastam grandes quantidades de água para o interior da Terra. A água abaixo da superfície do nosso planeta pode ajudar no desenvolvimento do magma e lubrificar falhas, o que na verdade torna mais provável a ocorrência de terremotos. A água é, na verdade, armazenada nos minerais. Ela é incorporada à crosta do planeta quando novas placas oceânicas se formam. Elas passam pelo processo de entortar e rachar à medida que são esmagadas sob outras placas, e grandes quantidades de água então penetram profundamente na crosta e no manto. Cientistas estudaram uma área que fica a 30 quilômetros abaixo da superfície. Eles calcularam que essas zonas puxam 3 bilhões de teragramas. 1 teragrama é 1 bilhão de quilos. Qualquer oceano é como um mundo totalmente novo. Existem cenários incríveis abaixo da superfície. Magníficas cachoeiras, lagos, rios. Existem grossas camadas de sal sob o fundo do mar. Rios e lagos se formam porque a água do mar atravessa essas camadas e as dissolve, criando algo que se assemelha a piscinas. O sal dissolvido torna a água circundante mais densa. Essa água então se estabelece lá, o que eventualmente forma lagos ou rios subaquáticos. Mas também existem cadeias de montanhas, trincheiras, desfiladeiros. Há um desfiladeiro no Mar de Bering com mais de 2.600 metros de relevo vertical. Isso faz com que o Grand Canyon pareça muito menor do que é, já que o cânion subaquático é quase 760 metros mais profundo. As partes profundas do oceano são muito frias. A temperatura da água pode ser de cerca de 4 graus Celsius, mas, no fundo, a água pode ficar muito quente. Existem fontes hidrotermais no fundo do mar. Essas fontes estão localizadas nas bordas das placas tectônicas. A água que elas liberam pode atingir temperaturas de até 400 graus Celsius, mas a pressão em tais profundidades é muito intensa, tão intensa que nenhum ser humano pode suportá-la. Ainda assim, é a pressão que impede a água de ferver. A profundidade do oceano é em média 3,7 quilômetros. As ondas de luz ainda podem chegar até 1.000 metros, embora em uma quantidade muito pequena. Então existem muitos mistérios escondidos abaixo desse ponto, que permanecem na escuridão total. A parte realmente iluminada do oceano vai até 180 metros de profundidade. Embora o Sol nos ilumine, a maior parte do nosso planeta está sempre às escuras. E tudo por causa dos oceanos, que cobrem mais de 70% do nosso planeta. O som mais alto que veio de um oceano e um dos sons mais altos já registrados veio de um terremoto. Foi tão alto que pesquisadores o detectaram por sensores a mais de 4.800 quilômetros de distância. Houve uma atividade sísmica que fez com que o solo congelado se rompesse. O manto de gelo da Antártica é maior do que a parte continental dos Estados Unidos e do México juntos. Um grande iceberg da Antártica contém mais de 20 bilhões de galões de água, o que poderia fornecer água para 1 milhão de pessoas por 5 anos. Os humanos geralmente podem beber gelo marinho, embora não possam beber água do mar. Conforme o tempo passa e a idade do gelo avança, a salmoura presa entre os cristais de gelo é drenada. Dessa forma, o gelo fica doce o suficiente para ser consumido. Se todos os mantos de gelo e geleiras que temos na Terra derretessem ao mesmo tempo, o nível do mar subiria mais de 80 metros, o que é apenas um pouco menos do que a Estátua da Liberdade, ou a altura de um edifício de 26 andares. Os moluscos vivem o suficiente para nos contar mais sobre o passado dos oceanos. Moluscos podem viver mais de 500 anos. Para aprender mais sobre uma árvore, é possível analisar seus anéis para ver quantos anos ela tem. Para saber a idade de um molusco, você pode examinar os anéis dentro de sua concha. É também assim que os cientistas obtêm informações sobre o oceano, o clima e tudo mais. Os moluscos podem ajudar a ter um vislumbre do que aconteceu há cerca de 1000 anos. A Terra não tem 4, mas 5 oceanos agora. O novo é chamado de Oceano Antártico e foi oficialmente reconhecido há apenas alguns meses. Faz fronteira com os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Então os cientistas ainda não entraram em acordo se ele é realmente um novo oceano ou apenas parte das regiões mais frias desses três. Não dividimos oceanos apenas em mapas, cada um tem condições diferentes para espécies marinhas únicas. Por exemplo, o Oceano Antártico tem focas leopardo, orcas, baleias mink, pinguins imperadores,
e outros animais que vivem em mares gelados. É também o lar de krill, pequenas criaturas que se parecem com camarões e servem de alimento para muitos animais maiores que vivem ali. A vida em nosso planeta começou há cerca de 3,5 bilhões de anos. Ainda é um mistério como e quando exatamente, mas algumas teorias dizem que a vida poderia ter surgido nas profundezas do oceano. Alguns anos atrás, os cientistas encontraram tubos microscópicos e filamentos dentro de rochas formadas há cerca de 4 bilhões de anos. Essas rochas são fragmentos da antiga crosta oceânica. Além disso, esses minúsculos tubos e filamentos são semelhantes a micróbios que ainda podem ser encontrados em fontes hidrotermais em partes profundas do oceano. A ideia é que essas células encontraram condições de se manter vivas em minúsculos poros rochosos dentro das chaminés dessas aberturas e deram início à incrível aventura da evolução da vida em nosso planeta. Quando se explode planetas, tudo fica em chamas. Atmosferas são eliminadas. As coisas saem voando. Tudo desmorona. O mundo se torna mais brilhante do que uma dúzia de sóis. Você fecha os olhos e tapa os ouvidos. Seu cabelo está em pé. O poder absoluto de uma explosão cósmica é aterrorizante. Algum tempo antes da explosão, você está pairando na escuridão quase completa. Abaixo, você vê a Lua. Ou o que você acha que se parece com a Lua. A superfície dessa esfera de cor clara é marcada por crateras deixadas por meteoritos. Você vê enormes colinas íngremes que se estendem por quilômetros. É Mercúrio. E agora você vai explodi-lo. Como se estivesse em câmera lenta, você observa o planeta desmoronar. E então, em um piscar de olhos, vê uma parede de destroços se formando sobre você. Primeiro, pedaços gigantes de rocha são tudo o que resta da crosta sólida e do manto rochoso do planeta. A aparência e a estrutura dos destroços que voam em sua direção mudam. Agora, a coisa parece líquida, como respingos de mercúrio. Esse é o núcleo metálico de Mercúrio explodindo. Costumava ocupar 85% do volume do planeta. E, finalmente, um fogo de artifício de peças sólidas novamente. É o núcleo sólido do planeta. A explosão é tão poderosa que coloca a Terra em uma órbita diferente. O Sol soluça e engole uma enorme nuvem de poeira. Isso é tudo que Mercúrio deixou para trás. Mas não se preocupe, nosso sistema solar não perderá planetas. Toda essa explosão é apenas um experimento temporário. Assim que termina de assistir ao programa, você pressiona outro botão e o planeta se recompõe como se você tivesse rebobinado. Você se aproxima do próximo planeta em seu caminho. Sua superfície está escondida sob uma atmosfera super densa composta de dióxido de carbono. Se você decidisse pousar em Vênus, veria nuvens espessas de ácido sulfúrico passando. Você veria a superfície do planeta marrom avermelhada, seca e incrivelmente quente. Provavelmente andaria por planícies lisas cobrindo 2/3 da superfície do planeta. Você ficaria boquiaberto com os vulcões espalhados por Vênus, todos os 1.600. Infelizmente, você não poderá fazer nada disso, porque pressiona o botão. Bum! Pedaços enormes de basalto voam para longe do centro da explosão. Essa costumava ser a crosta do planeta, com 18 quilômetros de espessura. Então, você avista meteoros em chamas brilhantes voando em sua direção a uma velocidade incrível. São pedaços do manto rochoso derretido de Vênus. A chuva de fogo parece interminável, talvez porque o manto tivesse 1.900 quilômetros de espessura. Mas essa não é a parte mais massiva do planeta. O poder da explosão separa o núcleo metálico de ferro de Vênus. Este núcleo costumava ter o dobro da largura do manto. Você alcança uma bola de gude azul que é o seu planeta natal. Como será seu interior espalhado no espaço? De cima, a Terra parece bonita. 71% de sua superfície é azul devido a toda aquela água, mares e oceanos. Existem também áreas de redemoinhos verdes, amarelos e marrons e brancos. Você pressiona o botão. O planeta se desfaz em uma tempestade de pedras. Elas são o que resta da crosta fina da Terra e do manto muito mais espesso. Costumava ocupar quase 84% do volume do planeta inteiro. Você vê a chuva rochosa se transformar em algo muito mais líquido. São ferro quente e níquel que costumavam formar o núcleo externo da Terra. Os metais não estavam sob pressão suficiente para serem sólidos.
O estrondo é tão poderoso que desmonta o núcleo interno da Terra, que costumava ser uma bola sólida de ferro e níquel. Depois que as peças se separam, elas seguem suas próprias órbitas ao redor do Sol. Os pedaços mais massivos colidem com a Lua, e alguns viajam mais longe e são engolidos pela nossa estrela. Você não pode perder tempo. O planeta vermelho está à sua espera. A superfície de Marte está coberta por uma poeira cor de ferrugem. A espessura da camada de poeira varia de região para região, mas na maioria dos lugares tem 2 metros de espessura. O solo é dourado, marrom, bronzeado e até esverdeado. A tonalidade depende dos minerais que o constituem. A superfície do planeta é rochosa. É coberta por leitos de lagos secos, crateras, vulcões e desfiladeiros. Bum! Marte é um planeta rochoso. Você tem que desviar de pedaços do tamanho de uma montanha, de crosta feita de rocha basáltica vulcânica. O que você vê a seguir parece que uma grande quantidade de pasta de dentes rochosa foi explodida. Isso costumava ser o manto de Marte, composto de oxigênio, silicatos e outros minerais. E então, as peças voadoras ficam sólidas novamente. É a vez do núcleo do planeta. Era sólido, feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Bilhões e trilhões de fragmentos de todos os tamanhos, de uma pequena lua a pedaços de vários metros de largura, são lançados em todas as direções. Mas apenas algumas peças têm impulso suficiente para deixar o sistema solar. Todo o evento muda ligeiramente a órbita da Terra, e a temperatura em nosso planeta sobe em 10 graus Celsius. Você deixa planetas rochosos para trás e se aproxima do primeiro gigante gasoso em seu caminho. É Júpiter. Nuvens espessas de marrom, amarelo, vermelho e branco escondem a sua superfície. Elas fazem o planeta parecer colorido e lindamente listrado. Você aperta o botão. Dessa vez, a vista é diferente. Em vez de pedaços de crosta sólida, você vê jatos de gás acelerando do centro do planeta. É o que costumava ser a atmosfera de Júpiter, composta de hidrogênio e gás hélio. Em um piscar de olhos, a matéria que se projeta para o espaço se torna líquida. É o hidrogênio mudando de forma sob a imensa pressão atmosférica perto do centro do planeta. Um pouco depois, o líquido já é uma mistura de hidrogênio metálico e hélio. E, finalmente, algo sólido. Provavelmente era o núcleo de Júpiter, 14 a 18 vezes a massa da Terra. O diâmetro do gigante gasoso era de cerca de 145 mil quilômetros, mas a explosão não dura mais do que meio segundo. A explosão de Júpiter é tão forte que evapora planetas menores como Marte e Terra. O Sol permanece praticamente intocado. Ele fica mais quente e meio instável por um tempo, mas não dura muito. O próximo gigante gasoso no nosso caminho é Saturno. À primeira vista, parece que o planeta tem uma superfície. A esfera marrom amarelada aparentemente sólida é cercada por camadas de nuvens. Os anéis que são marca registrada de Saturno são incríveis e coloridos, cinza, bege e castanho. Na verdade, eles são grupos de minúsculos anéis feitos de pedaços flutuantes de água gelada, rochas e poeira. Esses pedaços variam em tamanho de manchas a enormes pedaços do tamanho de arranha-céus. Enquanto orbitam Saturno, eles continuam colidindo e pedaços maiores são quebrados. Você fica surpreso ao ver que os anéis não são perfeitamente redondos. Eles têm curvas causadas pela atração gravitacional das luas próximas. 53 delas são confirmadas. Titã, um mundo gelado maior que a nossa Lua e até mesmo Mercúrio, é a maior. O que você vê é assustadoramente semelhante ao que aconteceu quando você explodiu Júpiter. Existe apenas uma diferença. Os anéis de Saturno se rompem, enviando rochas e gelo para o espaço a uma velocidade incrível. As peças maiores se chocam com as luas do planeta, eliminando as menores delas. Você vê fluxos de gás, principalmente hidrogênio e hélio, com um pouco de metano, amônia e água. Eles estão se movendo a uma velocidade vertiginosa, para longe de onde costumava ser o centro do planeta. Depois disso, respingos de matéria líquida. É o hidrogênio líquido que mais tarde se torna metálico. E por fim, os pedaços do núcleo sólido feito de materiais rochosos. Você está olhando para a bela esfera verde-azulada do gigante de gelo Urano. O planeta fica com essa tonalidade incomum quando a luz do Sol é refletida na sua superfície. Além disso, a atmosfera de Urano é composta principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de gás metano que absorve a luz vermelha. Enfim, BUM! Dessa vez, são grandes bolhas de gelo que estão se arremessando primeiro em sua direção.
Elas costumavam ser a parte do manto de gelo do planeta que já representou 80% do volume do corpo celeste. Por que esse gelo parece líquido? Em Urano, o líquido congelado não é sólido como na Terra. O gelo é um fluido quente e denso composto de água, gelo de amônia e metano. Muitas vezes é chamado de oceano de amônia. Após a bizarra chuva de gelo, você vê pedaços sólidos do núcleo rochoso do planeta. Costumava ser pequeno, não mais do que metade da massa da Terra. Algumas das luas de Urano são pulverizadas na explosão e várias até são ejetadas do sistema solar. A explosão também altera ligeiramente a órbita de Netuno. E o último planeta em seu caminho? Netuno parece azul devido a uma camada de gás em movimento e nuvens permanentes. Não há tempo para perder. Bum! O planeta não tem uma superfície sólida. É por isso que após apertar o botão, você vê um manto líquido de Netuno estourando. Parece um balão cheio de água lançado do 50º andar. Isso envia respingos de água, amônia e gelo de metano para o espaço. É seguido por restos do manto do planeta que se assemelham à lava. Costumava ser líquido, incandescente e rico em metano, amônia e água. Isso é o que resta do núcleo sólido de Netuno, feito de ferro e outros metais. Me faz um favor? Tente imaginar a primeira vez que você foi acampar. Talvez tenha sido com seus pais, talvez tenha sido em uma excursão com seus colegas de escola. Independentemente disso, tente imaginar ou se lembrar de como se sentiu quando o dia estava chegando ao fim. O sol já se pôs, mas ainda há alguma luz lá fora. Digamos que você estivesse deitado, tentando descansar um pouco. Qual é a primeira coisa que se lembra de ter visto ao olhar para cima? Se você for como eu, provavelmente foi o grande número de estrelas piscando à sua frente. Essas estrelas, a maioria das quais você pode ver sem nenhum dispositivo sofisticado, fazem parte da Via Láctea. Acredite ou não, nossa incrível galáxia é quase tão antiga quanto o próprio universo. Apesar da idade, ela também é um lugar muito agradável para se estar. A Via Láctea é como um berçário cósmico, onde nascem novas estrelas. E olha, ela abriga alguns dos lugares mais fascinantes. Pelo menos pelo que podemos ver nas fotos. Veja Mystic Mountain, uma área na nebulosa de Carina. Aqui, as coisas estão sempre fazendo splash e cheias de energia. Isso se deve ao fato de as colunas de gás colapsarem e criarem jatos opostos malucos que são lançados como acrobatas em um circo. É como um movimento característico das estrelas que estão nascendo, sabe? E se você der uma olhada nesta imagem incrível, verá os elementos dando um show de cores. O azul representa o oxigênio, o verde é o hidrogênio e o nitrogênio, e o vermelho é o enxofre escaldante. Pronto para a próxima parada em nosso passeio pela Via Láctea? Dê uma olhada nessas enormes e retorcidas nuvens de poeira interestelar e gás no centro da M16, também conhecida como Nebulosa da Águia. Temos os super legais pilares da criação, que são como colunas imponentes onde estrelas novinhas em folha gostam de se esconder e relaxar. Sei que essa não é a primeira vez que o telescópio Hubble captura essa visão épica, mas acredite, é a imagem mais detalhada e alucinante até agora. Os pilares estão recebendo uma chuva de luz ultravioleta extremamente quente de um grupo de estrelas jovens que estão fora do quadro. Essas superestrelas estelares estão, na verdade, fazendo com que as torres de poeira e gás sejam gradualmente desgastadas por seus ventos fortes. Prepare-se também para os números. Esses pilares da criação se estendem por cerca de 4 a 5 anos-luz. Sim, parece grande, mas no grande esquema das coisas, eles são como os irmãos mais novos e fofos da nebulosa da Águia, que se estende por impressionantes 55 anos-luz. A nebulosa foi vista pela primeira vez em 1745 por um incrível astrônomo suíço e está a cerca de 7.000 anos-luz de distância de nossa humilde residência, na constelação de Serpens. Mas aqui está a parte peculiar. Por mais produtivo que possa parecer, a atividade de formação de estrelas da Via Láctea é bastante rara quando comparada a outras galáxias. Os astrônomos notaram que o ritmo de nascimento de estrelas está realmente caindo e estão ansiosos para descobrir o motivo. Mas antes de mergulharmos nesse estranho fenômeno, vamos ver como as estrelas surgem.
É difícil sabermos com certeza daqui de baixo. O que podemos obter sobre o ciclo de vida de uma estrela vem da observação das que se encontram em nossa Via Láctea local. As estrelas são formadas em nuvens mais frias de gás e poeira chamadas nebulosas. Essas áreas são bastante comuns na maioria das galáxias. Essas nebulosas têm baixas temperaturas, que são cruciais para que o gás hidrogênio se una. À medida que o aglomerado reúne mais gás, ele causa movimento, que por sua vez gera energia. Quando mais gás colide com o aglomerado já formado, toda essa energia se transforma em calor. Isso continua até que a temperatura aumente consideravelmente, provocando o nascimento de uma estrela. O período mais seguro da vida de uma estrela também é conhecido como sua sequência principal. Vou poupá-lo da aula de química. Mas durante esse período, a estrela produz calor e radiação. É por causa da radiação que há pressão em torno de uma estrela, e também é essa a razão da maior parte da luz encontrada em determinada galáxia. Agora, vamos falar sobre o tamanho das estrelas. Quanto maior a estrela, mais rapidamente ela consome seu combustível. Essas estrelas maciças são as mais brilhantes, emitindo luz UV de alta energia. Por outro lado, as brilhantes de menor massa vivem mais tempo, apesar de não serem tão brilhantes quanto suas irmãs maiores. Há uma variedade de tamanhos de estrelas na maioria das galáxias que podemos ver aqui de baixo. Algumas estrelas têm 0,1% do tamanho do Sol, enquanto outras têm 10 vezes a sua massa. Quando o combustível de uma estrela acaba, ela dá as boas-vindas ao seu grande finale e se transforma em uma estrela desbotada. Estrelas com o mesmo tamanho do Sol ou menores não conseguem mais produzir radiação nesse estágio. A gravidade assume o controle, fazendo com que sua matéria se estabeleça em uma anã branca. Para estrelas maiores, a linha do tempo muda um pouco. Elas também entram em colapso, mas há muito mais material queimando e também está mais quente lá dentro. Esse colapso cria um núcleo mais forte. Quando todas as partes internas da estrela estão prontas, as camadas externas entram em colapso em um instante. O núcleo é atingido quase à velocidade da luz. É um evento impressionante e explosivo chamado de supernova. O material explodido torna-se a base para futuras estrelas. Ele também deixa para trás um buraco negro. Agora que sabemos um pouco sobre a vida de uma estrela, vamos tentar analisar cada geração, se você quiser chamá-las assim. As estrelas não surgem constantemente na mesma velocidade. Atualmente, o universo está fabricando apenas cerca de 1/9 do número de estrelas em comparação com seus dias de glória de formação de estrelas, que ocorreram há cerca de 10 bilhões de anos. Um estudo nos deu uma visão da história da formação de estrelas. Para escrevê-lo, 2 cientistas se uniram para reunir uma tonelada de dados sobre galáxias. Eles classificaram essas galáxias com base na distância em que elas estavam. Com isso, puderam rastrear como o brilho das galáxias mudou ao longo da vida do universo. Como as estrelas emitem a maior parte da luz de uma galáxia, eles puderam usar esse brilho para descobrir quantas estrelas estavam se formando usando uma matemática sofisticada. Suas descobertas confirmaram que a formação de estrelas era bastante fraca quando o universo era jovem. Mas quando o gás começou a se acumular nas galáxias, BUM! A formação de estrelas disparou até cerca de 10, 11 bilhões de anos atrás, quando atingiu seu pico. Depois disso, a formação de estrelas despencou. No universo observável de hoje, ela caiu muito. Isso significa que cerca de 50% das estrelas que vemos hoje nasceram nos primeiros 5 bilhões de anos após o Big Bang. Apenas 1/4 se formou nos últimos 6 bilhões de anos. Então, o que está causando essa mudança cósmica? Bem, os cientistas acreditam que tudo se deve ao gás frio de que as estrelas precisam quando nascem. Quando as galáxias se formam, o gás se concentra em seu interior, levando a uma extravagância na formação de estrelas. Mas, em seguida, o gás se esgota rapidamente, à medida que as estrelas se apagam. Quando as supernovas entram em ação, elas explodem esse gás tão necessário para a futura formação de estrelas. Além disso, elas também alteram a química desse gás. Essa informação crucial pode ser o ponto de partida para o declínio da formação de estrelas que vemos hoje. Os cientistas ainda não sabem ao certo por que esse gás se torna inútil. Para começar, as galáxias também são bastante complexas. Há todos os tipos de forças envolvidas na manutenção de seu equilíbrio. Por exemplo, quando uma supernova explode, as ondas de choque podem, às vezes, causar turbulência e aglomeração do gás, provocando o nascimento de novas estrelas.
No entanto, se a supernova for muito violenta, ela pode explodir esse mesmo gás para fora da galáxia. Sem gás na área, há pouca ou nenhuma chance de formação de uma nova estrela. O que o futuro nos reserva? Alguns cientistas não conseguem deixar de imaginar o que pode acontecer se não surgirem novas estrelas. O universo poderia estar simplesmente repleto de buracos negros e estrelas em extinção. Os sistemas solares se tornariam inóspitos à medida que suas estrelas perdessem energia, e esses buracos negros vorazes poderiam devorar qualquer material que restasse. Por mais sombrio que pareça, é preciso admitir que se trata de um conceito que surpreende. Felizmente, não precisamos nos preocupar com a possibilidade disso acontecer tão cedo. O universo tem incríveis 13,7 bilhões de anos. Mas não se espera que a Era da Escuridão comece até algum momento bem mais distante no futuro. Mas ei, esse é apenas um dos possíveis resultados do declínio na formação de estrelas. Quem sabe que outras possibilidades malucas o universo reserva? Flagra! Parece que duas estrelas gigantes foram pegas no meio de um beijo romântico. A princípio, isso parece coisa de paparazzi, mas na verdade estamos falando de uma reviravolta cósmica que uma equipe internacional de astrônomos descobriu. Então, o ciclo de vida de uma estrela solo é relativamente simples. Elas nascem em vastas áreas gasosas do espaço, queimam seu combustível e, em algum momento, explodem como supernovas. Mas quando as estrelas nascem relativamente próximas umas das outras, sua atração gravitacional pode causar alguns problemas e cativá-las para o que parece ser uma dança eterna. Em alguns momentos, elas chegam tão perto uma da outra que estão praticamente se tocando. Essas estrelas podem passar bilhões de anos circulando uma em torno da outra, mas seu beijo dura apenas alguns milhões de anos, o que não passa de um piscar de olhos em termos cósmicos. O autor principal desse estudo, Leonardo Almeida, estava em uma missão para encontrar essas estrelas binárias envolvidas em um beijo cósmico. Ele concentrou sua busca na nebulosa da Tarântula, uma bela região de formação de estrelas localizada na Grande Nuvem de Magalhães, que fica a 160 mil anos-luz de distância de nosso planeta natal. E lá estava ele, o brilhante sistema estelar binário VFTS 352, que se destacava dos demais. As duas estrelas encontradas lá eram bastante grandes e quase do mesmo tamanho. Juntas, elas têm uma massa cerca de 57 vezes maior que a do nosso Sol. Antes disso, descobrimos apenas 3 outros sistemas binários com grande massa. E como essas duas estrelas estavam tão próximas uma da outra, elas criaram uma intensa atração gravitacional. Isso fez com que elas orbitassem uma em torno da outra a uma velocidade impressionante de 1 vez por dia, com seus centros a apenas 12 quilômetros de distância. Como as estrelas estavam tão próximas, elas formaram uma ponte onde seus combustíveis puderam se misturar, permitindo que cerca de 30% de seu volume total fosse compartilhado entre as duas. As temperaturas desse sistema também eram malucas, chegando a 41 mil graus Celsius. A princípio parece que a mistura interna da sua energia pode fazer com que essas estrelas vivam mais, pois permite queimar mais combustível e por períodos mais longos. Mas esse é apenas um benefício temporário. Há 2 cenários mais prováveis para o destino final das estrelas. Elas poderiam se fundir para formar uma estrela gigante que acabaria explodindo em uma supernova, ou cada uma delas poderia explodir separadamente e viver seus últimos anos como buracos negros orbitando um ao outro. Se elas se fundirem, esse processo provavelmente levará cerca de 600 mil anos, enquanto que se elas se tornarem buracos negros binários, poderão continuar queimando por mais 3 milhões de anos. Mas ambos os cenários acabariam levando à sua destruição, a menos que as estrelas acabem se transformando em 2 buracos negros separados, afastando-se um do outro na vastidão do espaço. Há uma possibilidade de que isso também aconteça. Recentemente, observadores de estrelas de todo o mundo puderam ver algo espetacular. Júpiter e Vênus, os 2 planetas mais brilhantes do céu, ficaram tão próximos que parecia que estavam prestes a colidir, ou como se estivessem se beijando também. Pelo menos foi o que pareceu daqui da Terra. Em termos reais, eles ainda estão a 643 milhões de quilômetros de distância um do outro. Aqui está outra coisa interessante sobre a qual os astrônomos gostam de falar: objetos G. Esses são objetos celestes que se parecem com nuvens de poeira e gás, mas se comportam como estrelas. No centro da nossa galáxia há um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A.
Ele tem 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol, e recentemente os cientistas descobriram que há 2 misteriosos objetos G que ficam bem próximos a esse buraco negro, os chamados G1 e G2. E a teoria mais provável é que o G2 seja 2 estrelas que estavam orbitando o buraco negro em tandem e se fundiram em uma estrela extremamente grande, envolta em gás e poeira excepcionalmente espessos. Durante a maior aproximação do G2 com o buraco negro, ele apresentou uma assinatura estranha. Ele estava alongado e grande parte de seu gás estava fragmentado. À medida que se aproximava do buraco negro, perdeu sua casca externa e agora está ficando mais compacto novamente. O que deixa todo mundo empolgado com os objetos G é o material que é retirado deles pelas forças de maré quando eles passam pelo buraco negro central. Esse material deve inevitavelmente cair no buraco negro, e o resultado é um impressionante show de fogos de artifício. Isso acontece porque o material consumido pelo buraco negro se aquece e emite radiação antes de desaparecer no horizonte de eventos. Um horizonte de eventos é o limite assustador em torno de um buraco negro, do qual nada pode escapar. Agora parece que os cientistas descobriram mais 4 objetos G, e todos eles estão localizados em um raio de 0,3 anos-luz desse buraco negro. E pode ser que todos os 6 objetos tenham sido estrelas binárias que se juntaram e se fundiram devido à poderosa gravidade desse buraco negro gigante. Normalmente leva mais de 1 milhão de anos para concluir o processo de fusão entre 2 estrelas. Definitivamente queremos mais objetos G, porque essa é uma das raras oportunidades de estudarmos como as coisas se comportam perto de um buraco negro supermassivo sem sermos engolidos. Ainda. Você já ouviu falar de estrelas variáveis? Quando olhamos para o céu, geralmente pensamos nas estrelas como luzes imutáveis e eternas. Sim, algumas estrelas podem parecer constantes, mas outras mudam seu brilho com o tempo, e é por isso que as chamamos de estrelas variáveis. Algumas delas escurecem e voltam a brilhar ao longo de dias, meses ou até anos. Não podemos ver isso a olho nu, estamos falando de mudanças que os astrônomos só conseguem notar usando equipamentos especiais e em períodos mais longos. E quanto às estrelas vampiras? Imagine 2 estrelas, uma gigante vermelha e uma anã branca, em um sistema binário girando uma em torno da outra como dançarinas de um balé cósmico. A gigante vermelha, que costumava ser uma estrela vibrante e ardente, agora envelheceu e se cansou. Suas camadas externas de hidrogênio, que antes eram mantidas firmemente por sua gravidade, agora estão enfraquecidas, tornando-a vulnerável à anã branca, menor e mais densa. A anã branca, conhecida como estrela vampira, está sedenta pelo combustível de hidrogênio que sua irmã maior possui, e ela vê aí uma grande chance. Ao girarem juntas, a estrela vampira usa sua poderosa força gravitacional para roubar o hidrogênio das camadas externas da gigante vermelha. A estrela vampira brilha com uma tonalidade azul, parecendo cheia de energia e mais jovem e vibrante do que sua parceira de dança envelhecida. Não apenas estrelas vampiras, o horror continua com as estrelas de zumbis também. Às vezes, quando uma gigante vermelha explode, ela não se divide completamente em pedaços menores. Em vez disso, um remanescente de anã branca é deixado para trás. É basicamente uma estrela zumbi que desapareceu em um momento, mas voltou à vida. Mas esse não é um zumbi comum, faminto por cérebros. Não, essa estrela está faminta pela mesma substância que sua irmã vampira vinha tirando dela o tempo todo, o hidrogênio. E se a estrela zumbi estiver perto o suficiente de sua vítima, começará a sugar o material de volta para iniciar seu núcleo novamente. Ela se tornará um explosivo de hidrogênio, pronta para irromper em um show espetacular de vingança cósmica. É um fenômeno fascinante. Em geral, nem sequer conseguimos detectá-lo, porque essas explosões são muito mais fracas do que as supernovas comuns. Mas quando isso acontece, a explosão resultante é realmente épica e destrói tanto a estrela vampira quanto sua irmã zumbi. Parece que vampiros e zumbis podem não ser uma obra de ficção, afinal de contas. Não apenas somos feitos de poeira estelar, mas também somos mais parecidos com as estrelas do que pensávamos. Por exemplo, as estrelas também gostam de sair com seu grupo de amigos mais próximos. A maioria das estrelas prefere viajar pelo universo em grupos. Trata-se de um grupo de estrelas que acabam unidas pela força gravitacional. As estrelas nos aglomerados são, em sua maioria, da mesma idade, tipo, hobbies e interesses. Acho que até elas têm uma vida social melhor do que a minha.